a nossa noite está começando, né? E glória a Deus por isso, a gente está avançando aqui dentro daquilo que a gente tem proposto a fazer. E eu, sinceramente, eu não quero falar aqui a respeito de siglas, LTV, CAC, tantas nomenclaturas que no marketing a gente acaba tendo muito acesso a isso, né? Falo isso não no sentido de desmerecer essas siglas e esses indicadores, mas entendendo que às vezes a gente acaba falhando no básico e busca o extraordinário, né? Então, acho que é algo que a gente precisa ter essa dimensão, esse cuidado, para que a gente possa estruturar o financeiro, o comercial, o marketing, todos os setores da nossa empresa. Eu falo aqui, sempre, desde de pequeno, sempre fui inserido no meio dos negócios, na minha família, né, meus pais. Meu pai veio de fora, começou bem, tem uma história bem legal, bem humilde, plantava cebola, não era um produtor, era um plantador de cebola, veio para a cidade, né, começou a ganhar a vida aqui, abriu um comércio, né, esse comércio aí tem mais de 1969 até hoje, né, a minha mãe ainda está já pendurando as chuteiras, o comércio está lá meio abandonado, mas os filhos, tudo, cada um foi para outra área, mas eu entendi que aquilo foi fundamental também como base para cada um de nós, né? Eu vejo que nós estamos num tempo onde muitas pessoas têm se assustado com inteligência artificial, mas eu vejo que o grande diferencial hoje em dia do ser humano é a questão de lidar com pessoas diferentes, lidar com ideias diferentes, né? Saber debater diferentes assuntos de forma na qual a gente consiga ter de forma pacífica, né, agregar algo, né, entender também conhecimento, crescer através de um comentário e por aí vai. Né? Então, eu não vejo hoje como uma inteligência artificial como um risco, mas sim como um aliado à produtividade, assim como nós tivemos aula aqui. E como eu estava falando, essa trajetória ela começa dentro do comércio, dos meus pais ali, já comecei a pegar afinidade ao negócio, né? Então, chegava a mercadoria, eu via o pai e a mãe pegar a nota fiscal, pegava a calculadora, né? Quanto que vamos colocar nesse produto? Aí eles colocavam lá, eu ia lá, colocava a etiqueta. Eu não vou falar a minha idade, mas eu vou falar algo aqui que vai me denunciar. Naquela época existia uma unidade de medida que se chamava URV, né? Então o preço ele oscilava, existia uma tabela, é tantos URV, né? Eu acho que daí já dá para ter uma ideia com relação um pouco da minha idade aí, né? Mas era muito bacana, aprendi muito, devo tudo a eles, né? Com relação a isso, acho que isso aí foi muito importante, né? Falo um pouquinho aqui, vou passar bem rápido aqui, falando um pouquinho da trajetória profissional ali no mercado imobiliário, 2011, 2014, 2015, eu comecei a trabalhar num banco, era um sonho que eu tinha, e aí, de repente, sabe quando tu coloca uma expectativa em algo, e aí tu pensa assim, ó, Baco, o dia que eu chegar lá, tudo vai ser uma beleza. Gente, não é bem assim, né? A nossa expectativa, ela precisa estar no Senhor, né? Então, vamos lá, às vezes a gente chega no nosso topo, vamos dizer assim, daqui a pouco se frustra ali e vê que não era bem aquilo, né? E foi o que aconteceu comigo. Foi uma experiência muito rica, muito válida, muito aprendizado, mas eu entendi que naquele momento não era algo que eu queria fazer da minha vida, né? Não era um propósito bem claro. 2018 eu decido deixar o banco. Esse aqui é o Felipe, um sócio, até uma vez eu contei um testemunho dele, cara. Esse cara, ele era quase que um ateu, assim, né? E um dia, ele foi morar na Espanha, um dia eu recebo uma ligação da esposa dele, uma chamada de vídeo, e ele estava sendo batizado, né? Ele tinha aceitado Jesus, a vida dele foi transformada, né? Então, eu vejo que Deus, ele também, ele quer fazer também dos nossos negócios um grande campo missionário também, né? Então, o Felipe, ele teve esse encontro, né? E vejo que isso foi muito válido, foi sócio durante um período, a gente abriu uma agência digital, aí aqui eu com essas duas figuras aqui, quem não sabe, aqui já era na igreja, aqui antigo aqui, pastor, tá vendo? Olha aqui, ó,
sem piso, sem nada ali já em 2020 e por aí vai. Mas aí nasce a Go Marketing Digital, a empresa que a gente trabalha aí já faz um tempinho, né? E fala um pouquinho de negócios, estratégia e por aí vai. E aí eu queria fazer uma provocação aqui para vocês, né? A tua empresa, né, ela não precisa de mais clientes. O que a gente percebe, assim, existe uma necessidade, um anseio das pessoas que elas chegam e falam assim, eu preciso aparecer, eu preciso investir em tráfego pago. Sim, é necessário, é fundamental, mas muitas vezes, quando a gente está com a casa toda desorganizada, a gente convidar alguém para ir na nossa casa não é bacana, né? Então, dentro desse contexto todo, a gente falar de tráfego pago, falar de estratégias digitais, ele é só a cereja do bolo, né? Quando a gente está com as coisas organizadas, aí sim é um momento ideal para a gente avançar nesse sentido, né? Então, existe um mito do crescimento que a gente precisa vender mais. E sabe o que a gente percebe? Muitas vendas, muitas oportunidades, elas estão dentro de casa. O que eu falo isso aí? Talvez se a gente perguntar aqui, né? Vamos lá, como aqui diz aqui, se perguntarmos para 100 empresários, qual é a maior necessidade do seu negócio hoje? 99 vai dizer, preciso vender mais. Mas eu posso te afirmar que isso está errado, tá? Por quê? Existe uma anatomia da perda de clientes, né? Vou dar um exemplo, uma das questões que mais onera recurso para o empresário é quando existe um valor alto investido em tráfego pago e esse valor ele não gera um retorno. Ou simplesmente vamos pensar o seguinte, o cliente ele chegou até a tua empresa através do tráfego pago, tu vai lá, conclui a venda e termina por aí, né? Eu tive uma experiência, antes de falar ali daquelas experiências, eu trabalhei acho que com 18, 19 anos, eu trabalhei como balconista de farmácia. E foi muito bacana, eu aprendi muito como balconista de farmácia, porque a gente tinha treinamento, diversos treinamentos, e num desses treinamentos foi dito o seguinte, cara, vamos lá, tu tá vendo que o cara tá levando um kit de aspirina, remédio para gripe, descongestionante nasal, por que tu não oferece uma vitamina C? Né? Isso a gente está falando de venda agregada. O que a gente tem percebido hoje em dia? Né? Cara, é tirador de pedido. Eu vendo o que me pede. Eu não consigo ter um olhar estratégico de entender, cara, esse cara ele está dando sinais que ele precisa de algo. Vou colocar um exemplo aqui, sei lá, um vendedor de carros, uma loja que vende carros. O cara percebe que o cara está olhando o carro, mas será que a esposa dele tem um carro? Né? Será que daqui a pouco, se der uma instigada, será que daqui a pouco não entra mais um negócio dentro de uma rede que já está consolidada, dentro de um cliente que já conhece o teu trabalho, dentro de alguém que já confia na tua empresa? Às vezes a gente procura na rua o que a gente tem dentro de casa. E é esse processo aqui que eu queria trazer para vocês, que ele fala o seguinte, né? O lead, ele entra, né? Aqui, para quem não sabe, leads são contatos que entram, né, através de tráfego, através de canais de aquisição que a gente acaba disponibilizando na internet. As oportunidades, elas aparecem. E aí, onde é que para esse gargalo todo? Na falta de estrutura de atendimento. O que tem acontecido hoje em dia? Vamos lá. Cara, falo por mim, experiência própria. Esses dias faltou gás em casa. E eu não tenho um botijão reserva aqui. E o gás, vocês sabem, que hora falta? Na hora do almoço ou na hora da janta. Né? Ferrou. Vamos ter que ir atrás. Peguei meu WhatsApp, mandei mensagem para um. Nada. Mandei mensagem para o segundo. Uma mensagem. Vocês estão me ouvindo aí? Então, falhou aqui, tá? Beleza. Mandei mensagem para o segundo. Uma mensagem automática ali que em breve iam retornar. Mandei mensagem para o terceiro, me respondeu na hora. Cara,
com quem vocês acham que eu comprei o gás? Obviamente que com terceiro, né? Então, aqui que a gente percebe assim, atualmente, existe um imediatismo com relação ao atendimento. Cada vez mais o consumidor ele tem elevado o nível de exigência para que a gente, de alguma forma, venha olhar para o nosso comercial e tentar entender esses gargalos que às vezes são funis que a gente acaba perdendo clientes, oportunidades de negócio dentro desse contexto, né? Mas vamos pensar nesse cara aí que daqui a pouco ou ele tinha uma secretária ou ele tinha uma agente de IA que respondeu imediatamente, não sei o que ele tinha, tá? Ele ganhou a venda, né? Então, às vezes a gente está pensando o seguinte, cara, vamos lá, eu preciso adquirir novos clientes, será que não é um momento de olhar para dentro da minha operação e ver como eu posso melhorar a minha operação com aquilo que eu tenho, sem gastar mais, né? E pensando em futuramente, daqui a pouco sim, quando isso estiver organizado, olhar para um cenário de organização nesse sentido. O pastor levantou a mão, quer fazer alguma colocação, pastor? Marcelo, não quero um minutinho, só dar um testemunho em cima disso que você está falando, que faz muito sentido. Eu, na época que eu trabalhava em Porto Alegre, na Frigelar, o meu melhor cliente, eu lembro assim, ele tinha uma carta de compra comigo, o melhor cliente que eu tinha, em torno de 80, 100 mil por mês, tá? E eu era super satisfeito com aquilo, porque eu tinha uma carteira bem dividida. Só que para 2010, 2011, era um valor considerável, 80, 100 mil. Só que um dia eu pedi a liberdade para o meu gerente de ir visitar o cliente por ser o meu melhor cliente. E eu voltei de lá frustrado, Marcelo. Ele tinha uma carteira de compra de 1,5 milhão. Ele comprava 8% do recurso que ele tinha de mim. Sabe o que aconteceu? De uma boa conversa, um bom café, eu disse, Marcos, o que tu consegue me ajudar, cara, para me aumentar o meu ticket, cara? Aconteceu que, cara, chegou época de dezembro, que era mais movimentada, ele chegar a comprar 300 mil de mim. Mas isso igual a 30% do que ele tinha. Só dando um exemplo do que tu está falando faz muito sentido. Às vezes o teu cliente é um potencial para dobrar o teu faturamento sem você adquirir novos clientes. Agora você tem que entender isso. Isso acontece muito na fruta, né? Que eu trabalhei na fruta também. Às vezes você está com um cliente que tu acha que ele compra muito de ti e na verdade ele está comprando pouco. Por isso que é importante entender isso. Mas é só para dar esse testemunho aí. Ótimo, pastor. E vou te dizer, cara, dentro desse contexto aí é o que acontece na maioria das empresas, né? Acho que esse testemunho aí que tu deu é um case real e que acontece diariamente nas nossas empresas. Por quê? Quem nunca atendeu um cliente, às vezes até com um olhar de desprezo, e assim, cara, sei lá, tava no final do expediente, cara, pá, esse cara vai vir só aqui para olhar e não vai comprar. Eu falei para vocês aqui que meu pai, ele plantava cebola, eu tinha um tio, cara, pensa assim, ó, cara, era um bicho do mato, assim, ele tava sempre de Havaianas, inverno, verão, calça jeans e camiseta, né, humilde de fora, mas pensa num cara trabalhador e que conseguiu, né, ser bem sucedido financeiramente. Ele veio a Pelotas para comprar um caminhão, e o detalhe, gente, naquela época, pouco se fazia negociação bancária. Ele veio com o dinheiro embaixo do banco do caminhão. Quando ele chegou na concessionária, o visual dele não é nada atrativo. É pelo contrário. Talvez até os vendedores poderiam até pensar, cara, esse cara deve ser um catador de lixo reciclado. E eu sei que ele foi desprezado por um dos atendentes, e aí o segundo atendente, cara, atendeu ele ali, alguém tinha que atender, né? E aquele segundo atendente vendeu um caminhão à vista, né? Então, às vezes a gente acaba. Eu sei que hoje as coisas estão mais digitais, né? A gente muitas vezes nem conhece o nosso cliente muito bem, mas fica também aí uma reflexão com relação a isso, né? Será que a gente não está perdendo com aquilo que a gente tem dentro de casa? Será que realmente precisamos investir nessa área, né? Mais clientes é diferente de ter mais lucro, né? Marketing ele não cria o milagre, né? Ele só acelera aquilo que já existe. Então, se meu processo é ruim, vai só atrapalhar mais ainda e vai acelerar a minha forma de rasgar dinheiro fora.
né? Então, vamos lá, eu poderia estar aqui, gente, falando para vocês, invistam em tráfego pago, invistam em marketing, mas eu acho que se a gente partir desse princípio, a gente tem muito que avançar e entender que organicamente a gente consegue avançar muito, para depois, futuramente, a gente avançar para um nível mais elevado naquilo que Deus espera com relação a cada um de nós. Então, é essa falsa ilusão que a gente quer combater aqui. A gente percebe que as redes sociais, elas são, hoje em dia, todo mundo está querendo tomar a tua atenção, né, ter essa retenção, mas é ilusão que entender que se eu tiver mais tráfego pago, se eu tiver mais posts virais, se eu tiver mais descontos agressivos, mais leads, eu vou ter resultado, né? E aqui eu pego nessa questão também no desconto, às vezes é uma estratégia que é um tiro no pé, né? O empresário, ele pensa assim, cara, vou fazer uma promoção, claro, se tem margem, faz realmente, né? Mas às vezes tem muitos negócios que têm definhado o caixa financeiramente em função de desconto, né? Eu vejo que a empresa, ela precisa ter um diferencial além do valor, né? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui aleatório. Falar de banco, temos dezenas de bancos, né? Mas temos bancos que são transparentes, são a forma como eles lidam com o cliente é mais transparente. O produto é o mesmo, a forma de entrega é diferente. Então, aqui a minha reflexão e a minha provocação a vocês de que forma vocês estão entregando o produto de vocês. Seja ele uma prestação de serviço, seja ele uma consultoria, uma mentoria, seja um produto físico, seja um produto digital, independente do que for. De que forma vocês estão entregando? A pessoa que está adquirindo esse produto, ela está tendo uma experiência, ela está tendo algo diferente, ou simplesmente ela está recebendo algo ali, ela paga, recebe, vai embora e fica por isso mesmo, né? Eu vejo assim, ó, tem pequenos cuidados que a gente acaba fazendo que são, cara, são incríveis, né? Esses tempos fiz uma consulta pela Unimed e aí, não, fui comprar um antibiótico na Droga Raia. Estou fazendo propaganda aqui, nem deveria. Fui comprar um antibiótico, passou lá os 7 dias do tratamento, recebo uma mensagem. É claro, gente, tudo programado, IA, isso, aquilo. Recebo uma mensagem perguntando como que eu estava, se o tratamento tinha dado certo. Isso é diferencial, né? Isso realmente traz, né, te coloca num destaque que a concorrência muitas vezes está brigando por preço, está, sabe, rasgando desconto e por aí vai, né? Então, a realidade que a gente precisa entender é que a gente precisa ter um atendimento rápido, a gente precisa ter um posicionamento claro, e aí eu não vou me deter nisso, porque o João também vai trazer esse conteúdo. A gente precisa entender como a gente vai reter esse cliente em casa, né? Eu falei que não ia falar de siglas, mas quando a gente fala LTV, a gente está falando do tempo que esse cliente ele permanece dentro da tua empresa. Então, se é um serviço recorrente, se é algo que mensalmente é entregue para ele, a gente precisa olhar e entender que ele precisa ter um tempo razoável de permanência com a tua empresa, senão tem alguma coisa errada, né? E também olhar para essa questão do processo comercial bem definido e bem estruturado. Quando a gente entende, né, que as redes sociais, as pessoas falam, cara, Instagram, Facebook, TikTok, é gratuito. Eu falo, cara, negativo, né? O que eles têm é o que é mais valioso no mercado hoje, são dados. É o Meta, o Google, saber qual é o meu perfil comportamental, é saber que eu participo de reuniões na igreja que eu frequento, e aí ele vem e me traz um anúncio de uma Bíblia. É saber que eu gosto de treinamentos, conferências para empreendedores, aí ele me manda um anúncio lá da Conferência Destino. É entender que o meu time do coração, não vou criar polêmica aqui, não vou falar qual é o time, mas ele me manda a promoção da camiseta do time. Né? Por quê? Porque ele sabe o meu perfil comportamental. Eu me arrisco até em falar aqui, gente, é possível
que, vamos lá, essas ferramentas nos conheçam mais do que talvez a nossa esposa que está do nosso lado no dia a dia, né? Então, não tem almoço grátis. A gente pensa, cara, é tudo gratuito, é tudo uma beleza. Não, os mesmos dados que a gente coloca lá e a gente começa a pesquisar, o mesmo rastro daquele cookies, da bolachinha, aquela que a gente aceita ali, e aquilo gera informação suficiente para gerar um tráfego e gerar, né, anúncios para mim, né, são os dados que eles vendem para mim e para cada um de nós aqui. Quem investe em anúncio sabe o que eu estou falando. Vamos lá. Preciso atingir o público de Pelotas e Rio Grande, de 18 a 65 anos, um público específico, público masculino e por aí vai. Ele vai lá e vai entregar para essas pessoas. Então a gente começa a entender que existe uma guerra pela nossa atenção. Vocês não percebem que os vídeos, os primeiros 3 segundos, eles fazem de tudo para chamar a tua atenção? Cara, rola de tudo aí na internet, né? Então a gente tem que entender que não tem almoço grátis. E aqui não tem certo ou errado. É a gente entender o que funciona no nosso negócio, né? E de que forma a gente vai se posicionar para que isso aconteça. Falar um pouco de comportamento do consumidor, eu posso afirmar aqui, tá, gente? Vamos lá. Pensando em alguém que quer trocar de carro, dando como exemplo, tá? Antigamente, como é que era? Via propaganda, ia na loja e comprava. Hoje, como é que funciona? Tá no Instagram, viu propaganda, viu avaliações, entrou em fóruns de indicações, viu o preço, pesquisou preço, foi lá no influencer que fez um review do carro, conhece os detalhes do carro, sabe o consumo do carro, sabe como funciona todo o sistema do carro, chega na concessionária, sabe mais do carro do que o próprio vendedor. Isso que eu estou falando, será que só eu penso assim? Ou vocês pensam também que o consumidor, às vezes, ele sabe mais do que o próprio vendedor? Vamos pensar um cara que tem numa garagem 50 carros. Ele tem um conhecimento ali, ele sabe, ele foi treinado para isso, mas tem detalhes que o teu cliente ele já vai chegar e já vai saber. Né? E aí também entra uma questão assim, com relação de transparência. Não tem problema não saber. Sabe qual é o problema? É mentir, é enrolar o cara. Né? Daqui a pouco o cara tá sabendo lá, esse carro aqui, ele não costuma dar problema em tal coisa. Não, não. Esse aí, tu anda 200 mil km, não precisa nem trocar pneu, nem trocar óleo, só vai. Né? Então, não vejo problema a gente ser humilde o suficiente de entender, olha, eu não tenho essa informação, eu vou buscar essa informação de fontes seguras e vou te trazer essa informação. Então, a gente começa também a entender o comportamento do consumidor que cada vez mais está exigente. Né? E qual é o papel, talvez, de nós com a nossa empresa, né? É estar influenciando ele de uma forma positiva, de forma que ele possa ter essa necessidade, ele entenda a necessidade de adquirir o teu produto ou serviço. A gente sabe que hoje o Instagram, redes sociais são armas poderosas, né? Mas a pergunta também que fica, se hoje acabasse tudo isso, de que forma vocês venderiam? Me preocupa se não tiver um plano B além desse. Cara, e aqui eu vou ser bem sincero, cara, é ótimo, é um baita canal de aquisição de clientes, talvez seja o maior, mas se eu olhar só para um canal de aquisição, eu não vou, em um momento de crise, de instabilidade, cara, o WhatsApp deu pane, site fora do ar, aonde que o meu cliente vai me encontrar? Né? Então, é uma provocação, né? E aqui eu trago aqui alguns exemplos de que forma, né, grandes empresas têm influenciado o consumidor. A gente, olhando pelo caso da Apple ali, o que parece que eles vendem? Parece que vendem celular, né? Mas vai muito além disso. A pessoa que compra um iPhone, um iPad, ela quer ter um pertencimento,
eles conseguiram trazer algo muito além do que um produto, do que um simples produto. Falamos aqui do Nubank, cara. Na época que eu trabalhava no banco, o banco que eu trabalhava no Brasil tinha mais de 1.500 agências. Um banco com mais de 1.500 agências. Entra um banco digital que ele tem apenas uma agência. E esse banco, teoricamente, parece que ele não é uma ameaça. Mas ele sim, ele ultrapassa os grandes gigantes, grandes players do mercado financeiro, com apenas uma agência. Né? Qual é o cenário atual hoje do mercado financeiro dos bancos? As agências fechando, operações enxugando, né? Eles tendo que se renovar. Por quê? Porque às vezes não tinha transparência comercial, né, para o cliente. Né? Por mais que as instituições financeiras elas sempre tiveram à frente na questão comercial de ferramentas, e aqui eu faço até um parênteses, eu lembro que na época que eu trabalhava, a gente tinha um painel de controle lá, que eu colocava o nome do meu cliente, CPF do cliente, e ele já fazia uma leitura de perfil daquele cliente, já dizia quais produtos ele estava propenso a adquirir. Se era um seguro de vida, se era uma capitalização, se era um investimento, e por aí vai. Facilitava o meu trabalho. Então, existem tecnologias bacanas, só que o que aconteceu? Eles pararam no tempo, vem uma empresa nova que aparentemente não gera uma ameaça, mas bagunça todo o mercado, bagunça no bom sentido, que trouxe transparência, trouxe competitividade, né, trouxe o fim daquela complexidade que tinha de tu fazer um contrato, aderir um cartão de crédito. Hoje tu faz tudo em casa, né? Então a gente tem que pensar também o seguinte, às vezes a gente fica tão engessado no nosso negócio. Cara, eu faço, foi comentado em uma das aulas aqui, não vou, do Júlio César de Lima. Ele comentou o seguinte, cara, tô há 30 anos nesse mercado, sempre deu certo e vou continuar assim. Toma cuidado, tá? Porque assim, ó, grandes empresas, pequenas, médias empresas, por mais que elas tenham experiência, expertise naquilo que elas trabalham, chega um momento que o mercado entra alguém que está te estudando há um bom tempo no mercado e daqui a pouco te atropela, né? E aí a gente percebe assim que se não tiver essa arquitetura sustentável de crescimento, a gente acaba construindo um castelo de areia, né? E quando a gente fala dessa arquitetura de crescimento, a gente está falando aqui de 5 pilares: posicionamento, autoridade, processo, relacionamento e dados. Gente, vamos lá. É fácil ter tudo isso? Não, não é fácil. É possível? Sim, é possível. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa, trabalho com isso. Preciso entender do que eu trabalho. Preciso ter autoridade naquilo que eu estou falando. Eu preciso trazer transparência. Eu preciso comunicar de uma forma clara. Eu preciso me posicionar de uma forma que vai trazer segurança para o teu cliente. Faço isso de qualquer jeito? Não. Eu preciso ter um processo. O cliente foi abordado, qual é o próximo passo, depois que ele assinou o contrato, depois que ele comprou, qual é a jornada que esse cliente vai ter. E aí a gente entra na questão que é fundamental de relacionamento, como a gente falou aqui. Muita gente tem procurado fora o cliente que está dentro de casa. A minha sugestão é que amanhã cada um de nós aqui pegue a sua lista de clientes aí, dê uma cavucada e procurem que vai sair negócio, que nem o pastor falou ali. Às vezes a gente acha, não, mas esse aí já me comprou tudo que ele tinha para comprar. Cara, daqui a pouco ele está comprando com o teu concorrente ali, porque a gente esqueceu de chamar ele, de mandar uma mensagem. Então, isso é fundamental. E para finalizar aqui com relação a dados, né? Então, vamos lá. Um dia eu vi um cara falando, né, que ele tinha comprado uma pizza pelo iFood em um determinado restaurante, e ele comprou, sabe aquela compra aleatória, que tu não costuma comprar sempre ali, mas ele recebeu uma mensagem no WhatsApp do restaurante, dizendo que o sabor preferido dele estava em promoção e fazia tantos dias que ele não pedia uma pizza. Né? Ele estava no trânsito, voltando para casa,
pensou que ia ter que fazer janta, não tinha que comer, o que que ele fez? Comprou uma pizza, né? Então, assim, às vezes a gente fica pensando o seguinte, cara, para obter um crescimento, para gerar inovação na minha empresa, eu preciso investir um monte de dinheiro. Não, eu preciso fazer o básico bem feito, né? Então, quando a gente entende essa questão de posicionamento autoridade, quem tenta vender para todo mundo, às vezes acaba não vendendo para ninguém, né? E aqui eu falo assim, ó, gente, eu preciso melhorar muito, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Quem não aparece vira opção, né? Então vamos lá. Hoje em dia, cara, todo mundo tá tendo que dar a cara a tapa no Instagram para falar do seu produto. E aí, o que que acontece? Eu tô lá, eu falo pro meu cliente, cara, vai, aparece. Aí chega a minha hora de fazer, eu não faço, cara. Vocês estão vendo que é para todo mundo, essa aula é para mim, inclusive, né? Mas tenho certeza aí que eu vou melhorar, cara. Tô sendo desafiado, né? Então eu vejo assim, a gente não precisa ser melhor do que o nosso concorrente, a gente tem que ser melhor do que a gente mesmo, né? Às vezes a gente fica olhando muito para o concorrente e eu vejo que é interessante a gente cuidar o movimento, cuidar como as coisas estão acontecendo, né? Mas não dá também para se assustar com relação a cenário político, econômico, né? Eu preciso olhar para o meu concorrente, mas nunca como uma ameaça, mas sempre como uma oportunidade e ver aonde estão os gargalos, aonde ele está errando, para não cometer o mesmo erro e, pelo contrário, fazer melhor do que ele, né? De forma que daqui a pouco eu possa cobrar assim, ó, 20% a mais do que meu concorrente e os meus clientes estão satisfeitos pagando a mais porque sabem que vão ter um atendimento, vão ter um pós-venda, vão ter uma estrutura por trás. Então, nem tudo é preço, nem tudo é assustador, nem tudo gera esse pânico, né? Quando a gente falou aqui um pouquinho de processo, é entender que, vamos lá, o cliente chegou, ele precisa ter um processo, ele precisa ter uma jornada dentro dessa esteira comercial, né? O marketing em si, ele sem processo, é como colocar a água num balde furado. Ele entra por um lado, sai pelo outro. Uma vez a gente recebeu uma reclamação de um cliente, que ele falou assim para mim, Marcelo, eu estou investindo tantos mil em tráfego pago, e, cara, não tô vendo resultado. Olha como foi interessante. A gente não tinha os processos ainda da empresa bem definido. E aí era assim, era informação, aí ele dizia, eu rebatia e por aí vai. Aí eu pedi para ele um tempo, a gente estruturou um processo, entrou para dentro do comercial da empresa dele, e o que que a gente constatou? Os funcionários dele, os prestadores de serviço dele, do comercial dele, chegava o contato através do tráfego pago, eles não ligavam, eles não mandavam e-mail, ligava uma vez, o cara não atendia, já não ligava mais. Aí, gente, não tem como ter negócio. Mas, a partir do momento que tu tem um processo onde fica tudo registrado, ó, liguei para o cliente tal, não me atendeu, liguei e atendeu, agendou uma visita, e por aí vai, aí a gente conseguiu constatar e mostrar para ele, olha, o problema não é o que está sendo gerado, o problema é um gargalo de processo comercial. Então, a gente falar sobre isso, cara, mas eu vou ter que contratar alguém? Não, não precisa. Chega amanhã no teu trabalho, reúne com quem vende, se é um time, se é tu mesmo, cria esse processo, coloca numa inteligência artificial, como é que vai ser essa jornada? O cara não me respondeu, quantos dias depois eu vou chamar ele de novo? Ou simplesmente vou desistir, né? Então a gente acabou rebatendo ele graças a essa questão aí do processo bem definido para poder ter essa clareza. E aqui, por último, aqui a gente fala de relacionamento e dados, né? Infinitamente é mais barato vender novamente para um cliente do que conquistar um cliente novo. Até um tempo atrás, gente, investir em mídia paga era isento de tributação. Hoje em dia, o governo olhou para isso e está tributando o investimento, né, que os empresários estão colocando no tráfego pago. Então, acabou gerando também um custo mais elevado para obter esses novos clientes. Mas o relacionamento, eu afirmo para vocês que ela é infinitamente mais barato vender para quem já é cliente do que conquistar um novo cliente, né? E, por último, aqui, dados, né? Se a gente não consegue ter essa noção, a gente não consegue medir, não consegue administrar o negócio e por aí vai. Né? O que eu diria, né, dentro desse contexto geral aqui?
né? O relacionamento, ele vai gerar a venda, o processo da venda, ele vai gerar os dados, né? E aí, por aí vai, o posicionamento e a autoridade. Se a gente entender esses 5 pilares aqui, e de forma prática, amanhã chegar na nossa empresa, não, eu vou olhar para isso, como que está o relacionamento com o meu cliente, como que está o processo de venda da minha empresa, como está, aonde eu tenho guardado esses dados, eu tenho informação de qual é o, vamos pensar numa loja de calçados, de roupa, eu sei qual é o número do calçado que ele usa, eu sei qual é o tamanho da calça que ele usa, cara, entrou um tênis em promoção, vou disparar para essa lista, dados, ele te ajuda nisso aí, posicionamento de autoridade. Então, a gente tem aqui o paradoxo da Kodak. Pioneiros, inventaram a câmera digital, entenderam que não havia ameaça nenhuma, quebraram praticamente. Né? Tem um outro exemplo, que é daquela Blockbuster, que era uma empresa de filmes, que era o que tinha mais revolucionário, que eles entregavam o filme em casa. Era diferente, aquela experiência de... Até o pastor comentou aqui de ir na locadora, ir lá escolher os filmes. O que tinha mais revolucionário naquela época era entregar o filme em casa. Eles entenderam que a Netflix não era uma ameaça, não tiveram a oportunidade de comprar a Netflix, recusaram, quebraram, não existe mais. Kodak, de criadora de uma câmera digital, foi, né, quebrou, né, porque não acabou olhando para a inovação, né, e desapareceu praticamente. Né? Então, assim, ó, para finalizar aqui, uma auditoria rápida dos gargalos da tua empresa. Né? Teu Instagram transmite confiança imediata? Aí fica uma pergunta, sim ou não? Se não, é um gargalo. Se sim, tá tudo bem. Teu WhatsApp, ele responde os clientes de uma forma rápida, padronizada, né? Existe uma clareza, eu não tenho agente de IA, Marcelo, mas eu tenho as respostas tudo já pré-formatadas ali, já respondo rapidinho e por aí vai, né? Por último aqui, se o cliente sabe exatamente por que comprar de você e não do concorrente, qual é o diferencial que nós temos? Qual é o diferencial que a tua empresa tem de alguém que vende o mesmo produto ou o mesmo serviço? Né? Fica essa provocação para entender qual é os gargalos da tua empresa. Pastor, tá com a mão levantada e fazer uma consideração, vamos bater nesse papo aí, já estamos encerrando aqui já, mas pode... Marcelo, desculpa me intrometer, Não, de mas forma assim, ó, alguma. tu entrou num tema que eu amo. Concorrência nunca é um problema. Posso dar um exemplo para vocês dentro da nossa cidade, que abriu 2 concorrentes para o Mac e os 2 consagraram o Mac, por quê? Atendimento péssimo, Burger King demorado, entrega às vezes o produto trocado. Abriu Bob's, agora vai. Pô, o lanche do Bob's eu amo. Mas esse dia eu fiquei 40 minutos para pegar a batata frita, Marcelo. Sabe o que aconteceu? Consagraram o Mac. Só vou no Mac. Tu entendeu? Porque é atendimento. Uma coisa que tu falou que é importante, cara, antes de crescer, né? Eu falo isso assim, eu dou um exemplo como igreja, né? A gente pensa muito em se mudar tudo, mas a gente tem ciência do que precisa ser corrigido, ajustado, para que quando a gente se mudar, a gente consiga fazer uma boa recepção, um acolhimento, um cuidado das vidas. Então, às vezes a pessoa, eu digo assim, pode tranquilamente, acredito eu, que um Burger King ele tem um investimento em torno de 2 milhões ou mais, tá? E os caras pecaram no básico. O básico é o que? Atendimento. Não digo nem má vontade, mas falta de logística, assim, sabe? Então, isso eu digo assim, às vezes o concorrente ele pode consagrar se tu trabalhar certo. Era só isso que eu queria pontuar. Verdade, pastor, o que tu falou é fato, né? E o que eu quero trazer aqui é justamente essa visão e tirar aquele sofisma que, cara, para mim crescer, eu preciso investir muito, né? Não, a gente precisa fazer o básico bem feito, né? Se a gente tiver essa visão, entender esses pilares e estruturar a empresa de forma que a gente consiga ter essa agilidade em atendimento, ter diferencial, né? E aqui, já encerrando, o mercado, ele nunca recompensa quem trabalha mais, ele recompensa quem entrega mais valor. E quem aprende isso, primeiro lidera. Né? Então, aqui é uma questão de, falando esse exemplo que tu trouxe aí, pastor, realmente é uma entrega de valor. Cara, sinceramente,
tu vai saber se a batata é R$ 5 a mais ou a menos. Não, tu quer agilidade, tu quer resolver o teu problema, pegar ali no drive, ir para casa e saber que tá tudo bem, ganhou tempo, vai comer, tá padronizado, é aquilo que já esperava e por aí vai. Né? Então a gente precisa pegar esses cases aí, entender e olhar para as nossas empresas e saber que a gente não precisa de grandes investimentos para mudar essa estrutura. Né? Eu aconselho, se está pensando em investir nisso, em marketing, primeiro olha esses fundamentos, primeiro age dentro dessas questões aí para depois dar esse passo, né? E aqui eu encerro aqui, né? O próximo passo, as empresas não crescem por falta de marketing, elas crescem quando o empresário decide deixar de ser apenas o dono do negócio e passa a ser um estrategista. Né? Às vezes a gente percebe assim, cara, vamos lá, como dono, e a gente sabe que é muito desafio, cara, às vezes é o cara que atende, é o cara que recebe o pedido, é o cara que paga o funcionário, é o cara que faz tudo, né? Mas aqui a gente está fazendo uma provocação para vocês para tentar sair um pouquinho só desse lugar de operação e olhar para um lugar mais amplo, de um lugar de estratégia, né? De entender e tentar olhar e observar, cara, como que o cliente está vendo o meu negócio, como é que está sendo a experiência dele, desde quando ele chega no estacionamento, desde quando ele abre a porta, o ambiente, o sorriso no rosto do funcionário, tudo isso, sabe, contribui para vender mais. E às vezes a gente está tão, sabe, desligado do mundo como um todo, assim, né? E eu vejo que isso aí é uma provocação, né? A sua empresa, ela não vai crescer quando o mercado melhorar, ela vai crescer quando a gente melhorar, quando eu melhorar. Sabe quando é que a minha empresa vai crescer mais? Quando eu começar a botar a cara lá no Instagram, lá, né? Quando vocês veem lá, vocês compartilhem, me dá uma ajuda, curte lá, faz alguma coisa para me incentivar também, né? Senão não. E aí eu já vou encerrar aqui, já deixar para o João também, que vai falar sobre isso, a importância, né, cara, posicionamento de marca. Mas eu queria agradecer vocês por esse tempo e entender que eu vejo que o básico bem feito, às vezes, ele tem um valor extraordinário, né? Às vezes a gente não precisa de muita coisa, né? Tem que realmente fazer o nosso arroz com feijão, tem que fazer bem feitinho e indo cada passo de cada vez, né? Não dá para querer abraçar o mundo, mas eu vejo que com pequenas atitudes a gente consegue mudar completamente o cenário da nossa empresa. Então, fica aqui o meu muito obrigado a todos aí por esse tempo aí.